Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a natureza da luz e sobre a velocidade da luz. Esses são temas que sempre despertaram a curiosidade dos físicos, incluindo Galileu Galilei, e ele foi um dos primeiros a tentar determinar de forma experimental a velocidade da luz. Para isso, ele e um assistente se posicionaram à noite com uma certa distância um em relação ao outro, uma distância conhecida, e cada um desses carregava uma lanterna que inicialmente estava coberta. Então a ideia do experimento era tentar medir o tempo gasto para a luz se deslocar do assistente até o Galileu e vice-versa. Para isso, eles deveriam proceder da seguinte maneira: quando Galileu observasse que o assistente tinha destapado sua lanterna, Galileu deveria destampar a dele, e assim mediriam o tempo gasto para a luz viajar entre Galileu e assistente. Fazendo isso dessa maneira, a conclusão que eles chegaram é que a velocidade da luz deveria ser extremamente grande. Outro avanço em relação à determinação da velocidade da luz foi dado pelo Homer em 1676, e ele, através de cálculos astronômicos, conseguiu mostrar que a velocidade da luz era finita. Um avanço importante para a determinação da velocidade da luz foi dada pelo Fizeau, isso na metade do século XIX, e foi um experimento que não envolvia cálculos astronômicos. Então, como era o experimento do Fizeau? Era um experimento que consistia da seguinte maneira: ele tinha uma fonte de luz, eu vou mostrar aqui agora. Essa luz produzida por essa fonte atingia um semi-espelho, um espelho semi-refletivo, como eu estou desenhando aí. E a luz, após ser refletida por esse espelho, ela passaria por uma região que tinha uma roda dentada que poderia girar. Então eu estou desenhando aí a minha roda dentada e ela está girando com a velocidade angular ômega. Então a luz produzida pela lâmpada, ela vai refletida na direção dessa roda dentada, e após passar pela roda dentada, ela atinge um espelho. Ao atingir o espelho, essa luz é refletida e ela volta na mesma direção, podendo ou não passar pela roda dentada. E ela seria, se passasse, observada pelo Fizeau. A ideia do experimento é que, como a distância entre a roda dentada e o espelho é conhecida, então, sabendo o tempo que a luz gasta para ir até o espelho e voltar, poderia-se calcular a velocidade da luz. E como se determina esse tempo? Basicamente, se a luz conseguisse atravessar por entre as rodas dentadas, conhecendo-se a velocidade angular, seria possível determinar a velocidade da luz. Isso através do tempo entre a rotação de um dente para o outro dessa roda dentada. Com esse experimento, Fizeau conseguiu determinar um valor para a velocidade da luz que estava na ordem de 313.300 km por segundo. Outro físico famoso que também esteve envolvido com óptica foi Newton, que aparece aí nessa imagem fazendo um experimento da área de óptica. Então Newton, apesar de ter sido um dos primeiros a determinar vários experimentos que envolviam fenômenos ondulatórios, como por exemplo o experimento dos anéis de Newton, Newton acreditava que a luz era composta por partículas. O passo decisivo para a compreensão da natureza da luz foi dado por esse rapaz que eu acabei de mostrar, que é o Thomas Young, e ele fez um experimento no início do século XIX, em 1802. Esse experimento foi importante para mostrar que a luz ela pode sofrer o fenômeno de interferência, e esse é um fenômeno bastante conhecido da área de ondulatória. Os físicos já conheciam isso por experimentos de interferência, por exemplo, da água na superfície de um lago. Então,
o Young ele fez esse experimento, que é conhecido como experimento da interferência por duas fendas, né? E ele mostrou que a luz, ao passar por essas fendas e ser projetada em uma tela de projeção, vão aparecer regiões em que existem claros e escuros, que é um padrão de interferência. Então, se a luz ela sofre interferência, ela pode ser tratada como uma onda. Tá, mas uma onda de quê? Então, o primeiro a responder isso foi esse que aparece aí na imagem, que é o Maxwell. Ele conseguiu mostrar através das 4 equações fundamentais do eletromagnetismo que a luz é uma onda composta por campos elétricos e magnéticos. Essas são as 4 equações de Maxwell para uma região do espaço sem correntes elétricas e sem cargas elétricas. Como o Maxwell fez, ele combinou essas 4 equações, 2 a 2, de forma a obter equações de onda. Então essa equação que vocês estão vendo aí circulada em amarelo, que aparece o laplaciano da componente x do campo elétrico, ela se parece bastante com essa equação aí abaixo, que é uma equação de onda. Então o que o Maxwell fez foi combiná-las, né, e comparando a equação de cima com a equação de baixo, ele pôde escrever a velocidade da luz como uma função de 2 constantes, que é a constante dielétrica do vácuo, que é o ε0, e a permeabilidade magnética do vácuo, que é o μ0. Então, fazendo essa combinação, encontrando esse valor teórico para a velocidade, Maxwell obteve aproximadamente 3,00 vezes 10 a oitava metros por segundo, como era conhecido na época, como eu comentei anteriormente, com os valores obtidos por Fizeau e outros estudiosos. Dada a contribuição de Maxwell, como a gente acabou de ver, quem demonstrou experimentalmente que era possível a criação e propagação de uma onda eletromagnética foi o Heinrich Hertz, que fez um experimento utilizando esse aparato que eu estou mostrando aí do lado direito da tela para demonstrar que seria possível a criação e a propagação de uma onda eletromagnética pelo ar. Com o experimento de Young, a teoria de Maxwell e o experimento de Hertz, nessa altura do campeonato ninguém mais duvidava que a luz era uma onda eletromagnética. Porém, a situação começou a mudar no final do século XIX, início do século XX, em que o Max Planck, para explicar um experimento conhecido como experimento do corpo negro entendido aqui como um corpo que absorve toda a radiação incidida sobre ele, lançou mão da ideia de quantas de energia, lançou mão da ideia de que a energia da luz ela deveria se concentrar em pacotes e ser absorvida em pacotes de energia por um corpo negro. Então, como eu desenhei para vocês, isso que eu desenhei é um corpo negro absorvendo radiação incidente sobre ele. É para explicar esse experimento que o Planck lançou mão das ideias de quantização de energia. E, finalmente, o nosso entendimento sobre a natureza da luz atual não seria o mesmo sem as contribuições desse rapaz que vocês estão vendo, Albert Einstein. Einstein, para explicar um experimento chamado de efeito fotoelétrico, que nada mais é do que a emissão de elétrons pela incidência de radiação sobre uma placa metálica, né? Então, toda vez que a radiação incide sobre uma placa metálica, ela pode arrancar elétrons. E era conhecido na época que a energia desses elétrons depende da cor da luz que incide sobre o material. Então, por exemplo, a luz azul produz elétrons mais energéticos do que se eu incidir luz vermelha. Então, isso não era explicado pelas teorias de Maxwell nem pelos experimentos de ondulatória. Então, o nosso querido Albert Einstein, lançando mão de algumas ideias já introduzidas pelo Planck, ele conseguiu explicar o efeito fotoelétrico. E isso, além de lhe render o Prêmio Nobel de 1921, isso mudou a nossa percepção sobre a natureza da luz, porque após a contribuição de Einstein, ficou claro que a luz ela tem um comportamento que a gente chama de dual. Ela se comporta ora como onda, como mostraram os experimentos de Young
além da teoria de Maxwell, mas ela também pode se comportar como partícula, como já pensava Newton lá nos primórdios e como o Einstein mostrou através de sua explicação sobre o efeito fotoelétrico. Outro ponto importante também que Einstein ajudou a gente a entender melhor é em relação à velocidade da luz. Então Einstein mostrou, através da criação de sua teoria da relatividade, que a velocidade da luz ela independe do referencial. Então aquele valor que o Maxwell chegou, através da velocidade sendo dada por raiz 1 sobre raiz quadrada de μ0 vezes ε0, né? Esse valor ele é absoluto, ele não depende do referencial. Depende, claro, do meio em que a luz se propaga, mas não depende se eu, por exemplo, estou me deslocando na direção de propagação da luz ou se eu estou me deslocando em direção contrária. Eu sempre vou medir o mesmo valor para a velocidade da luz. O que vai mudar, como Einstein mostrou através da teoria da relatividade restrita, é que intervalos de tempo medidos em referenciais que estão em movimento ou estão em repouso, eles podem ser diferentes. Nessa disciplina nós vamos focar nos aspectos ondulatórios da luz e vamos deixar a parte de física moderna, né, de caráter corpuscular da luz, para as disciplinas que vão tratar de física quântica e teoria da relatividade. Então aqui nós estaremos mais preocupados com aspectos da luz relacionados com formação de imagem, relacionados também com a natureza eletromagnética da luz. Então, como a onda eletromagnética pode ser formada? Então eu estou fazendo um desenho aqui para mostrar isso para vocês. Eu tenho aqui uma fonte AC, que no laboratório pode ser um gerador de funções, e eu estou ligando essa fonte em um circuito RLC, que tem um indutor, um capacitor e um resistor. Na parte do indutor, eu tenho um transformador, então estou ligado em um outro indutor, e esse transformador me liga diretamente com uma antena, que está mostrando aí que eu acabei de desenhar. Então nessa antena, como eu tenho uma corrente elétrica oscilante, né, eu tenho elétrons se movimentando para cima e para baixo, isso gera um campo magnético oscilante e através das equações de Maxwell, um campo magnético oscilante, pela lei de Faraday, ele vai produzir um campo elétrico oscilante também. Então isso dá origem a uma onda eletromagnética. Nesse caso aí é uma onda de rádio. Quais as características dessas ondas eletromagnéticas? Então vamos notar aqui algumas delas. Então, as ondas eletromagnéticas são formadas por campos elétricos e campos magnéticos, e E e B eles são perpendiculares à direção de propagação da onda eletromagnética. 2. Segunda propriedade. E e B, campos elétricos e magnéticos, são perpendiculares entre si. Propriedade 3. O produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético, ele aponta na direção de propagação da onda eletromagnética. E a quarta propriedade, os campos elétricos e magnéticos, eles variam de forma senoidal. Eu vou representar aqui agora uma onda eletromagnética, algo que está de acordo com as teorias de Maxwell. Então, eu vou desenhar um espaço cartesiano composto pelos eixos x, y, z, e a minha onda eletromagnética ela vai se propagar na direção x. Então, eu estou desenhando em vermelho agora o que seria a componente do campo elétrico. Reparem que essas setas são as intensidades dos vetores campo elétricos para cada uma dessas posições x, ou posições no eixo x. E agora eu estou desenhando a parte da onda associada com o campo magnético, que está oscilando na direção z.
Reparem também que as setas verdes são as intensidades dos campos magnéticos. Reparem que B e E são perpendiculares e a distância entre dois máximos em vermelho é o comprimento de onda. E esse comprimento de onda é o mesmo para o campo elétrico e para o campo magnético. Reparem também que a direção de propagação do raio de luz é a mesma da direção de propagação da onda, nesse caso o eixo x, e que as distâncias entre dois máximos ou mínimos seguidos das intensidades do campo elétrico ou magnético vão compor as frentes de onda. É importante reparar também que essa é uma representação pictórica do campo elétrico, dos campos elétricos e magnéticos, tá? Dessa onda eletromagnética, porque, por exemplo, se a gente observar na direção y, dá-se a impressão que temos uma componente crescente nessa direção, né? Uma componente associada com uma dimensão de tamanho, mas não é isso que a gente está falando. O fato de eu ter uma seta maior para o campo elétrico na direção y significa que a intensidade medida naquele ponto é maior. Significa que se eu colocar uma carga elétrica naquele ponto, ela vai ser acelerada com uma aceleração maior. Estou mostrando na tela agora para vocês o espectro eletromagnético com todas as suas divisões. Então, nós dividimos todas as possíveis ondas eletromagnéticas em diferentes faixas. Então, em termos de energia, a energia ela aumenta da direita para a esquerda, e em termos de comprimento de onda, é o contrário. Então, por exemplo, nós temos a radiação mais energética, são os raios gama, que tem comprimento de onda de 0,01 nanômetros até 10 a menos 4 nanômetros. Depois nós temos os raios X, que são um pouco menos energéticos. Depois nós temos a radiação ultravioleta, que está ao lado do espectro visível, que é uma pequena faixa, tá, dentro do espectro, que vai de aproximadamente 400 nanômetros até 700 nanômetros. Então depois nós temos também a radiação infravermelho, depois nós temos as microondas e finalmente nós temos as ondas de rádio. É importante ressaltar também que todos esses diferentes tipos de radiação eletromagnética no vácuo eles se propagam com a mesma velocidade, que é a velocidade da luz no vácuo, que é em torno de 300 mil km por segundo, como a gente viu anteriormente.